Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da palavra. Pega sua Bíblia aí, meu amigo, minha amiga. É na palavra que nós encontramos a segurança para o tema desta série. Ele vem, eu vou. Ele vem, eu vou anunciar e eu vou me preparar para a volta de Jesus. Você viu como é que está aqui a proposta sendo construída, a ideia bem clara, o que vai fazer e para onde você vai? Bom, nosso quarto tema, o viver dos que creem piamente na volta de Jesus. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 11. Pedro, ele falou, ele não retarda, você viu ontem. Ele vai vir mesmo. Creia ou não creia, ele vai vir. E agora então, Pedro chega e ele trabalha agora o contexto da vida, o viver daqueles que realmente acreditam na vinda de Cristo. 2 Pedro 3 e o verso 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, aqui antes o contexto aqui vem descrevendo como é que vai ser a volta de Jesus, o grande terror para o mundo, especialmente daqueles que não se prepararam. Então ele diz, visto que isto vai acontecer mesmo, que vai ser assim, deveis ser tais. Como devem estar, como devem ser e como devem viver os que preparam-se para a volta de Jesus. A ordem agora de Pedro, ela é muito clara. Deve ser tais como os que vivem. Ele está dando uma ordem. Como deve viver estes que verdadeiramente acreditam na volta de Jesus? Deveis ser, deveis viver, visto que virá mesmo, que vai cumprir, precisamos estar atentos para o comportamento, a vida de santidade. E eu então trabalhei agora o contexto desses textos aqui, deste texto, na primeira carta de Pedro. Eu lhe convido para a primeira carta de Pedro. O que a primeira carta de Pedro é, ou serve como base para Pedro encerrar a segunda carta falando dessa forma? Como devem ser e viver os que realmente creem na volta de Jesus. 1 Pedro 1 e o verso 2 diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Olha, o Espírito santifica o coração, o Espírito batiza o coração, o Espírito sela o coração para a obediência. Opa, aqui começamos um assunto sério, porque existem aqueles que têm dificuldade de entender a harmonia entre fé e obras, entre aceitar, acreditar em Deus, a fé em Deus, em Jesus, e as obras de Jesus em nós e através de nós. Isso é muito sério. Ele abre a carta. Toda a sua primeira carta é santificação, é santidade, pelo batismo do Espírito Santo. Porque Pedro experimentou isso quando ele buscou o Espírito Santo com os seus companheiros para receberem a chuva temporã. Agora, no versículo 14, ele diz o seguinte, olhe bem, preste atenção. Como filhos da obediência, ele repete o que ele falou no verso 2, santificação para a obediência, ele diz como filho da obediência, como aqueles que obedecem a Deus, como reflexo da obediência, ele diz o seguinte, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. A velha vida, o velho homem precisa morrer. O verso 15 ele diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo. Ok? Ele está dizendo aqui, também vós em todo o vosso procedimento, comportamento.
Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, eu só estou repetindo com você. O verso 22, vamos seguir porque são vários textos. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. O verso 23 ele diz, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra. Agora o capítulo 2 e o versículo 9 diz, vós sois raça eleita, sacerdócio, nação santa, separada para pregar e para viver a vida de santidade. O versículo 12 ele segue e diz, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos mundanos, dos gentios. Agora, o capítulo 5, ele encerra o livro e ele diz o seguinte no verso 3, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Olha que coisa, com coisa interessante. Mas para quem está falando especialmente? Para os pastores. O contexto aqui, no capítulo 5, são os pastores. Modelo. Olha que coisa interessante. Você e eu, especialmente nós, os pastores, nós precisamos viver uma vida de conformidade com a vontade de Deus. Mas vamos avançar, porque o tempo está passando. É possível proclamar o Evangelho e não viver à altura de santidade e procedimento e comportamento de cidadão do céu? Será que isto é possível? Eu falar que Jesus vai voltar, mas eu não viver esta vinda de Jesus? O texto aqui é bem claro. Viver em santo procedimento é o que Pedro diz em 2 Pedro 3, verso 11. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento. Piedade, assim estará revelando verdadeiramente que está na espera e que vai para o céu. Nós precisamos ser coerentes. Esta é uma palavra muito importante. O que é ser coerente? Pregar e viver, falar e verdadeiramente experimentar. Creia no que falo e viva como eu vivo. Eu sou seguidor de Jesus, siga Jesus. Paulo ele diz, olha, sede meus imitadores, eu verdadeiramente creio e eu me preparo. As pessoas elas nos observam diariamente, as pessoas estão atentas ao nosso falar, ao nosso proceder, às nossas aspirações. E nós precisamos pregar com a boca e com a nossa vida. Olha, a Bíblia fala de Eliseu, lá vai o homem de Deus, lá vai você, irmão, homem e mulher de santidade. Entendeu o tema de hoje? Sério e importante. O modo de viver dos que realmente esperam a volta de Jesus. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Batiza-nos, pois nós queremos e precisamos viver uma vida em conformidade com aquilo que nós pregamos no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.